Muito bem, já de volta, como eu havia anunciado no começo do Café com Leite de hoje, eu converso agora com o economista e professor e também coordenador do curso de Economia da UVV, Mário Vasconcelos. Mário Vasconcelos vai falar conosco a respeito de que o Brasil, não é isso, tem juros dos mais altos do mundo, do planeta. E por que isso aí puxa, todo mundo fala, a economia vai bem. Bom dia, Mário Vasconcelos. Bom dia, tudo bem, Lê? Obrigado pela sua vinda. Muito obrigado pelo convite também. Mário, o governo vem alardeando há muitos anos já que, não, a economia vai bem. Mas eu tenho visto na prática outra coisa. Mas você, como técnico, como economista, como é que você analisa? Eu acho que a economia brasileira, se você vai comparar com as economias mundiais, com os Estados Unidos principalmente, agora com essa crise, e com os países da comunidade europeia, ela vai muito melhor do que desses países, né? Quer dizer, ou seja, nós soubemos enfrentar a crise de 2007, 2008, fomos o último país a entrar na crise e o primeiro país a sair da crise, fruto de uma estabilidade política, de uma estabilidade econômica. Então, se você faz essa comparação com as outras economias de países, inclusive emergentes, o Brasil está bem, vamos dizer, do ponto de vista econômico. Mas isso você fala da macroeconomia. Sim, claro. Agora, você veja o seguinte, você pode levantar, mas como é que você explica esse crescimento com uma taxa de juros de 2,5%? Mas por que essa taxa de juros de 2%? De 12,5%, essa taxa Selic. Isso é um instrumento que o governo vem utilizando, mas isso desde o tempo do Fernando Henrique Cardoso, no sentido de controlar a inflação. Por quê? Na medida que a economia brasileira se estabilizou, as pessoas começaram a comprar mais, tá certo? Então começaram a consumir, principalmente nos últimos anos, até estimulado pelo ex-presidente, precisamos consumir. Então a economia aumentou muito o seu consumo e, obviamente, isso leva a uma inflação. Inflação essa que, se você for olhar os 12 meses, quer dizer, ou seja, de julho de 2010 a julho de 2011, uma inflação de 7%. Isso significa o seguinte, que nós estamos 0,5% acima do teto máximo estabelecido nas metas de inflação, que é 4,5%, 2,5%, 2 para cima, 2 para baixo. Então, essa é outra questão. Mas isso não está impedindo que muitas pessoas continuem fazendo crédito, tomando dinheiro a crédito, e a economia, obviamente, comparada às outras, como eu falei, está numa situação mais confortável, vamos dizer assim. Todavia, não devemos deitar em berço esplêndido. Nós temos uma crise aí, crise essa que está de novo nos Estados Unidos, se espalhou pela Europa, tá certo? Principalmente pelos países da comunidade europeia, e isso, especificamente ou particularmente na economia capixaba, que vive, ou cuja economia 50% é voltada para o comércio internacional, é preocupante. Então, eu acho que isso nós temos que estar, pelo menos, com a luz amarela acesa para não tomar de surpresa. Né? Quando se fala em juros altos, Mário, eu penso assim, quando a população toma um empréstimo, faz um financiamento, compra o seu eletrodoméstico, porque a população quer o quê? Quer conforto. Sim. Então, a população compra, mas compra com juros lá em cima. Sim. Isso não pode ser prejudicial para a população futuramente? Veja, o que acontece? A maioria das pessoas não tem noção do que é essa taxa de juros. Como é que as pessoas normalmente fazem, ou como é que elas normalmente agem? Elas verificam se aquela prestação da compra de um eletrodoméstico, uma televisão, uma geladeira, ou mesmo um veículo, se cabe no seu orçamento. Essa é a questão que se coloca. Ela vê se cabe. Vê se cabe. Coube, ela assume essa prestação, assume essa coisa. Agora, tem um ponto, Violete, que é muito importante, que endividar não é ruim, desde que você tenha capacidade de endividamento. Certo. Porque na medida que você se endivida na compra de um imóvel, na compra de um veículo, né, isso você também aumentando o seu patrimônio. Agora, o que não pode é você
ultrapassar o seu limite de endividamento. Essa aqui é a questão. Aí eu posso me endividar, eu posso ter de dívidas uma prestação, ou seja, eu reservar R$1.000 para as minhas dívidas e assumir uma dívida de R$1.500, R$2.000. Aí a minha capacidade de endividamento se esgotou e aí eu vou ter problema. Aí nós vamos ter problema de inadimplência, quer dizer, falta de pagamento, ter o nome sujo na praça. E você estava dizendo da pessoa comprar um imóvel ou um veículo. Ela também está aumentando o seu patrimônio. Sim, lógico. Porque caso dê algum problema, ela tem um bem para se desfazer. Exatamente isso. Para fazer algum dinheiro. Para fazer algum dinheiro. Ele comprou um imóvel, se apertou, claro que a liquidez é um pouco mais demorada, mas ele pode colocar mas ela existe, existe, né? Aquilo. Isso. O que eu acho que o que é ruim é você se endividar sem ter primeiro essa capacidade de endividamento e com uma coisa supérflua, né? Vou comprar vários ternos, eu vou comprar várias camisas, vou assumir uma prestação, que é uma coisa que você não consegue, num aperto, você não consegue vender. Se você entrar no buraco, você vai ficar no buraco. Vou ficar no buraco, exatamente. Quer dizer, agora se você compra um bem... Sim. Durável ou não no caso de um carro, mas você tem um patrimônio. Tem um patrimônio. O que aconteceu? Justamente nos últimos anos houve um crescimento muito grande da massa salarial, do emprego. Nós estamos com uma taxa de desemprego muito baixa, girando aí em torno de 6%. Isso é bom. Isso é bom. Mas isso é bom por um lado, que está todo mundo empregado, mas se você olhar o outro lado, o que acontece? As pessoas empregadas estão consumindo. Consumindo sem ter a oferta, você leva uma inflação em subida, né? Uma vez, no governo Collor, a Zélia Cardoso de Mello disse que os empresários eram os culpados pela inflação. Você concorda com isso hoje ou não? Não, eu acho que não. O que está ocorrendo no governo Collor aconteceu pelo seguinte, porque a própria forma de correção, o gatilho, quer dizer, isso levava o quê? O aumento dos preços, passava, que a inflação passava para a correção dos salários, a correção dos salários passava para o aumento dos preços. Então você tinha uma espiral inflacionária, coisa que não acontece hoje. Hoje a inflação cresce porque você tem muito mais um aumento de demanda, ocasionado, porque eu falei, pelo aumento da massa salarial, pelo aumento do emprego, do que propriamente dito por culpa do empresário. Não é? Eu acho que hoje a causa principal da inflação é justamente o aumento de consumo de nós, unidades familiares. Você entendeu esse bate-papo aqui? Isso foi um bate-papo até quase que informal, sem muita técnica, né? Exposta, mas foi um papo assim gostoso, acho que acessível a todos, de explicar a você, não é isso? O mecanismo do financiamento, o porquê disso, se ele é bom, se ele é ruim. Ele é de todo ruim? Não, não é de todo ruim no entendimento do professor Mário. Então você é só tomar cuidado na hora de você lidar com o seu dinheiro, com a sua capacidade, outro termo usado pelo professor Mário, que é mais usado para o poder público, né? A capacidade de endividamento. Tome cuidado com o seu dinheiro. Só isso, tá bom? Antes de eu agradecer ao professor Mário pela sua visita, agradecer ao Sebrae pela parceria com o Café com Leite, agradecer a parceria da Le Chocolatier, o mais puro chocolate que o professor Mário Vasconcelos vai levar de lembrança no Café com Leite. Professor, muito obrigado. Espero aí que tenha esclarecido aí. Com certeza. Muito obrigado, hein? Obrigado mais uma vez ao professor e coordenador do curso de Economia da UVV, ao professor Mário Vasconcelos.